Durante quase 30 anos, a polícia de uma cidade americana perseguiu um homem que não parecia estar fugindo. Ele não corria, ele não se escondia em becos, não vivia à margem. Ele trabalhava, frequentava a igreja, cumprimentava os vizinhos. E enquanto investigadores empilhavam pastas e mais pastas em armários cada vez mais cheios, este homem escrevia cartas. Cartas frias, provocativas, às vezes até infantis. E nelas descrevia crimes com detalhes que só o autor poderia conhecer. Antes de começar, já deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. O nome dele era Dennis Lynn Rader, mas ele queria um nome maior, um nome que virasse eco. BTK. Bind, Torture, Kill. Só que esse episódio não é uma idolatria do monstro inteligente. Não é uma história sobre um assassino que venceu o sistema. É sobre uma coisa muito mais desconfortável, como a normalidade pode virar camuflagem. E como o ego, no fim, pode ser mais barulhento do que qualquer rastro. A pergunta que vai guiar esse dossiê é simples, e por isso mesmo assustadora. Como alguém, assim, passa a vida inteira ao nosso lado, sem levantar um único alarme? Hoje você vai entender onde isso começou, como ele aprendeu a se misturar, e por que um detalhe aparentemente banal, uma vontade infantil de ser notado, ajudou a derrubar um caso gigante. Para entender o BTK, você precisa entender o cenário que protegeu ele por décadas. Wichita, Kansas, nos anos 60 e 70, era o tipo de cidade que confunde calma com segurança. Rua larga, bairro residencial, gramado aparado. Rotina marcada por horário de escola, trabalho, culto no domingo. Um lugar onde previsibilidade parecia virtude e onde o perigo, quando existe, costuma ser procurado no lugar errado. Em cidades assim, o mal raramente grita. Ele aprende a falar baixo. E, principalmente, ele aprende a parecer comum. As pessoas confiavam nos vizinhos. Crianças circulavam com liberdade. Portas ficavam destrancadas durante o dia. E a polícia, eficiente para crimes do cotidiano, não estava preparada para um predador paciente e organizado. Alguém que não precisava deixar caos para causar medo. Ali o risco não vinha de um estranho evidente. Vinha de alguém que se encaixava bem demais. É nesse tipo de ambiente que a pergunta muda de forma. Não é como ninguém viu, é o que a gente espera que o perigo pareça. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945, no Kansas. Cresceu em uma família numerosa, com pais trabalhadores e 4 irmãos. Não há registro documentado de abuso físico ou sexual na infância. E isso importa, porque o caso BTK desafia aquela explicação fácil que a gente procura para se sentir seguro. BTK não nasce necessariamente de um caos explícito. O que parece nos relatos é outra coisa. Distância emocional, solidão e um mundo interno cada vez mais fechado. Rader descreveu a infância como solitária. Os pais trabalhavam muito, a atenção era dividida entre muitos filhos e ele não se sentia especial, nem ouvido. Ele observava mais do que participava. Guardava pensamentos, criava um universo particular, só dele. E aí que é importante ser responsável. Solidão não cria um assassino por si só. Muita gente cresceu com ausência, silêncio, com pouca atenção, e jamais se aproxima da violência. Mas em certos perfis, esse vazio pode virar terreno fértil para fantasias e que se desenvolvem com contestação, sem freios e sem espelho. Segundo relatos atribuídos ao próprio Rader, ainda criança, ele começou a associar excitação e cenários de dominação. Pessoas amarradas, impedidas de reagir completamente sob controle. E repare um detalhe, não é uma fantasia explosiva. Não nasce de um ataque de raiva. É algo mais frio, curiosidade misturada com poder. Não é impulso, é construção. Como se em algum lugar ele tivesse descoberto uma chave mental e tivesse decidido guardar essa chave num bolso secreto, longe do olhar de qualquer pessoa. Existem comportamentos na infância que, isolados, não significam nada. A vida real não é a lista de checagem, mas quando alguns padrões se repetem e aparecem junto de fantasias persistentes de dominação, pesquisadores e investigadores costumam olhar com mais cuidado. Já adulto, Rader admitiu ter machucado e matado pequenos animais quando era jovem. E aqui cabe um cuidado. Nem toda a crueldade na infância leva a crimes contra pessoas. Mas, em alguns casos, esse tipo de conduta pode funcionar como ensaio,
Um jeito de testar limites, sensação e controle, em um ambiente que ele percebia como de baixo risco. O ponto central não é o ato em si, é o que ele dizia sentir. Em vez de desculpa, ele descrevia curiosidade. Em vez de descontrole, ele falava em observação. Enquanto outras crianças se assustam com dor, algumas se retraem, outras se arrependem. No relato dele, o que parece é outra coisa, uma frieza que não chama a atenção de fora, porque ele não era um menino problemático, que todo mundo identifica no recreio. Exatamente, nada parecia gritante. E esse é um dos pilares do caso. BTK não se anuncia, ele se instala. Um dos aspectos mais inquietantes de BTK é a convivência de dois sistemas internos que parecem opostos. De um lado, um apego forte à regra, ordem e autoridade. Do outro, fantasias sádicas e desejo de controle. A gente costuma imaginar que esses mundos brigariam dentro de alguém, mas no caso de Raider, o que parece é quase o contrário. Como se ele organizasse a vida em compartimentos como gavetas. Abre uma, fecha a outra e segue o dia. Na psicologia, existe um nome para isso: dissociação funcional. Quando a pessoa separa identidades e comportamentos de forma tão rígida que não invade o território do outro. Não é uma segunda personalidade, no sentido cinematográfico. É uma classificação fria, cada contexto com suas regras e pronto. É assim que alguém pode ser: um homem de igreja, respeitado, um funcionário rígido, quase obcecado por norma, um pai autoritário, exemplar para os filhos dos outros, e ao mesmo tempo guardar uma vida secreta que ninguém imagina. E é aqui que entra uma frase que vale como alerta de roteiro e de mundo real: nem todo perigo tem cara de perigo. Na juventude, Dennis escolhe caminhos que reforçam traços dominantes. Ele serve na Força Aérea dos Estados Unidos, uma instituição baseada em hierarquia, disciplina e obediência. Depois se forma em administração de justiça, ou seja, estuda o sistema que investiga, pune e organiza a ordem. Isso pode parecer contraditório, porque alguém com fantasias violentas escolheria justamente instituições de regra. Mas em muitos perfis, com compulsão por controle, acontece o oposto do estereotipo do rebelde. Em vez de quebrar regras em público, a pessoa busca lugares onde a regra é poder. Instituições hierárquicas, cargos com autoridade formal, funções em que mandar parece legítimo. E mais tarde, já na vida adulta, ele se tornaria inspetor de conformidade municipal. Um trabalho que, na prática, permite fiscalizar propriedades, aplicar advertências e impor multas. O que muita gente relatou depois, e isso aparece repetido em depoimentos, é que ele era rígido demais, meticuloso a ponto de ser hostil. Multava por detalhes mínimos, grama alta, cerca fora do padrão, pequenas irregularidades. Para a investigação, isso diz muito. Não é sobre a grama, é sobre a sensação de poder, sobre entrar no espaço do outro e ditar o que pode e o que não pode. E o mais cruel é que socialmente isso não acende alerta, é só fiscal chato. Na criminologia há um conceito associado a isso: ciclos de fantasia compulsiva, quando a imaginação deixa de ser suficiente e a pessoa passa a precisar intensificar o comportamento para obter a mesma satisfação mental. Chega a um ponto em que imaginar não basta mais. E esse ponto não costuma ser barulhento. Ele é silencioso, quase burocrático. E quando a pessoa cruza uma linha interna e pensa: agora eu preciso executar. E esse preciso é perigoso, porque ele não se apresenta como descontrole, ele se apresenta como um plano. Mesmo antes do primeiro crime conhecido, o conjunto de traços de Raider apontava para um tipo específico de predador: o organizado e paciente. Planejamento detalhado, capacidade de esperar, baixa impulsividade aparente. E um elemento que mais tarde ficaria escancarado: a necessidade de reconhecimento. Só que aqui é importante não cair no mito do gênio. Ele não era um super-humano. O que ele tinha era disciplina, tempo e um ambiente que não sabia como procurar. Ele não queria apenas matar, ele queria que isso significasse algo para ele. Queria ser lembrado, queria virar história, queria ser estudado. Mas no tempo dele, do jeito dele, sem ninguém interromper. No início dos anos 70, as fantasias atingem um ponto crítico. Ele começa a observar casas, rotinas, horários, caminha pelos bairros como qualquer morador. Olha uma garagem, repara numa janela, memoriza um trajeto e volta para casa como se tivesse ido comprar pão.
Ninguém percebe que por trás daquele homem comum existe alguém escolhendo vidas. O BTK ainda não tem nome, ainda não tem vítimas oficialmente conhecidas, mas já tem método. E o que vem a seguir não será um acidente, nem uma explosão emocional. Vai ser a execução de algo ensaiado por muito tempo. Antes do BTK existir para o mundo, ele existiu por anos dentro de um homem normal. É exatamente isso que torna tudo mais difícil de aceitar. Na próxima parte, você vai ver como Dennis Rader constrói a máscara perfeita. Trabalho, igreja, família, rotina. E como essa máscara não era só disfarce, era a maneira dele se esconder à vista de todo mundo. Porque quando a fantasia cruza a linha definitiva, Wichita não acorda para um susto, acorda para um horror que nunca mais consegue esquecer. Se Danny Rader tivesse escolhido viver à margem da sociedade, as chances de ser descoberto seriam enormes. Mas ele fez exatamente o oposto. Ele se colocou no centro da normalidade. Casou-se, teve filhos, comprou uma casa em um bairro tranquilo, participava de reuniões comunitárias, frequentava eventos escolares, conversava com vizinhos sobre assuntos banais. Nada em sua aparência sugeria perigo. Ele não bebia excessivamente, não se envolvia em brigas, não tinha histórico criminal conhecido, não havia explosões públicas, nem comportamentos erráticos que chamassem a atenção. Esse é um dos aspectos mais desconfortáveis do caso BTK. Dennis Rader não parecia estar fingindo o tempo todo. Aquela vida era real para ele. A diferença é que não era suficiente. Dentro de casa, o padrão psicológico se mantinha. Rader era descrito como um marido reservado e um pai rígido, presente, organizado, preocupado com regras e horários. Não há registros consistentes de violência física doméstica grave. E isso é importante para não distorcer o quadro. O controle ali era mais sutil. Ele gostava de decidir, de estabelecer regras, de impor rotinas, de ser obedecido sem questionamentos. A casa funcionava como uma pequena estrutura hierárquica, com ele no topo. Para o mundo exterior, isso era apenas rigidez. Para ele, era reforço constante de identidade. Mas mesmo assim, algo faltava. O controle doméstico alimentava o ego, mas não saciava a fantasia. Poucas escolhas da vida adulta de Dennis Rader são tão reveladoras quanto a profissional. Ele trabalhou como inspetor de conformidade municipal, um cargo que envolve fiscalizar propriedades, verificar infrações e aplicar multas. Na prática, isso significava entrar legalmente no espaço alheio, avaliar se alguém estava dentro da lei, advertir, punir. Depois da prisão, moradores de Wichita e Park City relataram algo em comum. Rader era excessivamente rígido, meticuloso, pouco flexível, multava por detalhes mínimos, grama ligeiramente alta, cercas fora do padrão, irregularidades pequenas demais para a maioria dos fiscais. Para a investigação, isso é revelador. O trabalho oferecia 3 coisas que ele valorizava profundamente: autoridade legítima, acesso a prioridades alheias e a sensação de mandar sem ser questionado. Quando alguém reclamava de um fiscal rigoroso, ninguém pensa em violência extrema. Pensa em burocracia, e é exatamente aí que a camuflagem funciona. Paralelamente à vida profissional, Dennis Rader era membro ativo da Igreja Luterana Cristo, em Wichita. Ele não era um frequentador casual, assumia cargos administrativos, participava de decisões, era visto como confiável e disciplinado. A igreja oferecia algo poderoso: respeito social automático. Na lógica comunitária, alguém envolvido com atividades religiosas costuma ser visto como moralmente seguro. A confiança vem antes da dúvida. E isso cria um efeito perigoso. Quanto mais correta a imagem pública, menos perguntas são feitas. Para Rader, a igreja não era apenas fé, era escudo, era legitimidade, era invisibilidade social. Aqui entra um ponto-chave para entender como tudo isso coexistiu por tanto tempo. Dennis Rader não parecia viver em conflito emocional constante. Ele não se sentia dividido no sentido dramático. O que aparece é algo mais frio: troca de compartimentos. No trabalho, ele era fiscal. Na igreja, o líder. Em casa, o pai autoritário. Em segredo, outra coisa. Cada identidade tinha regras próprias e nenhuma invadia o território da outra. Esse tipo de funcionamento é raro e extremamente perigoso, porque permite que o indivíduo se mova entre papéis sem sentir contradição interna. Ele não precisava justificar nada para si mesmo, bastava mudar de contexto. Mesmo nos períodos em que não cometia assassinatos, o BTK não estava inativo. Rader observava mulheres, anotava rotinas, fotografava secretamente, criava listas.
Ele chamava essas pessoas de projetos. Na criminologia, isso é conhecido como atividade paracriminal, comportamentos que mantêm o ciclo de excitação sem a execução final do crime. Ou seja, o impulso não desaparecia, ele era administrado. A fantasia continuava viva, sendo alimentada aos poucos, em silêncio. É importante entender uma coisa: Dennis Rader não precisava matar o tempo todo para se sentir poderoso. O simples ato de vigiar sem ser notado, de entrar em propriedades ilegalmente, de aplicar multas, de ser temido como fiscal, tudo isso fornecia uma dose significativa de gratidão psicológica. O homicídio era o ápice, mas o cotidiano também alimentava o monstro. Essa é uma das razões pela quais BTK conseguiu longos períodos de silêncio, sem quebrar. Depois da prisão, muita gente fez a mesma pergunta: como ninguém percebeu? A resposta é desconfortável, porque Dennis Rader não era socialmente disfuncional, não era um marginal, não era caótico. Ele era excessivamente normal. A sociedade tende a procurar o perigo em quem foge das regras. Rader era um homem que aplicava a regra. E isso inverte o radar. Enquanto a polícia arquivava o caso BTK ao longo dos anos 80 e 90, Dennis Rader fazia algo muito específico. Esperava. Esperava o impulso crescer. Esperava o mundo esquecer. Esperava o momento certo. Ele não precisava agir imediatamente. Ele acreditava que o tempo jogava a favor dele. Essa capacidade de adiar gratificação por décadas é um dos traços que mais diferenciam o BTK de outros assassinos em seriais. Mas a paciência não é invencibilidade, é só adiamento. O silêncio funcionou, mas teve um custo. Com o passar dos anos, BTK começou a sentir algo novo e relevância. Outros crimes ganhavam manchetes, outros nomes ocupavam o imaginário do público. O passado parecia enterrado. Para alguém movido por narcisismo latente, isso é intolerável. O desejo de controle e ameaça começa a se transformar em desejo de reconhecimento. Dennis Rader havia conseguido algo raro entre assassinos seriais: uma vida inteira sem suspeitas. Mas ao controlar tudo, ele perdeu algo essencial para si mesmo: a sensação de existir aos olhos do mundo. Na próxima parte, veremos o momento exato em que a fantasia deixa de ser suficiente e a violência retorna ao Witcher de forma definitiva. Porque quando o silêncio já não satisfaz, o ego encontra um jeito de falar. 4 de janeiro de 1974. Wichita, Kansas. O inverno deixava as ruas mais silenciosas do que o normal. Era uma sexta-feira comum. Crianças se preparavam para ir à escola. Adultos seguiam rotinas previsíveis. Nada naquele bairro indicava que, atrás de uma porta comum, estava prestes a nascer um dos casos mais marcantes da história criminal americana. O endereço: 1041 North Abbott Avenue. Uma casa térrea, classe média, sem cercas altas, sem sistema de alarme. Para alguém que observava a cidade como um tabuleiro, aquele lugar não era especial, era acessível. Isso bastava. Naquela casa viviam Joseph Otero, 38 anos, Julie Otero, 33 anos, Josephine Otero, 11 anos, Joseph Otero Jr., 9 anos. Uma família comum, trabalhadora, sem histórico de conflitos públicos, sem inimigos conhecidos, sem qualquer ligação com o homem que cruzaria aquela porta naquela manhã. Esse detalhe é essencial. O BTK não escolhia vítimas por ódio pessoal. Ele não buscava vingança, nem correção moral. Ele buscava situações. Uma família inteira representava algo específico dentro da família. Múltiplas pessoas sob domínio. Um espaço transformado em cenário. A sensação de controle absoluto. Nada ali era pessoal. Isso torna tudo ainda mais perturbador. Antes de entrar naquela casa, Dennis Rader já havia feito o que considerava essencial: observar. Ele estudou horários, rotinas, movimentações da rua. Presença do pai, movimentos de vulnerabilidade. Naquela manhã, vários fatores coincidiam de forma rara. O pai ainda estava em casa. As crianças não haviam saído. O bairro estava silencioso. Nada foi improvisado. E aqui é importante frisar: essa reconstrução se baseia em investigações posteriores e na própria confissão de Rader. Não é consciência narrativa, é análise do que foi revelado depois. Dennis Rader bateu a porta. Quando Joseph Otero atendeu, Rader apresentou uma história simples. Disse ser criminoso foragido, alegando precisar de dinheiro e de um carro. Não era um plano elaborado, era funcional. O objetivo não era roubar, era entrar.
Assim que cruzou a porta, o tom mudou. A postura ficou firme, a voz baixa, sem gritos, sem pressa. Esse detalhe importa. Assassinos impulsivos costumam ser caóticos. O BTK operava no silêncio. Raider ordenou que todos fossem para a sala. Falava com calma, dava instruções claras, não demonstrava nervosismo visível. Ele havia levado consigo os materiais necessários, nada foi retirado da casa, nada foi improvisado. O controle psicológico se estabeleceu antes do físico, e quando o físico veio, já não havia resistência coletiva possível. Ali, a casa deixou de ser casa, virou cenário. Em seguida, Raider separou as crianças dos pais, levando Josephine e Joseph Jr. para outro cômodo. Do ponto de vista criminológico, esse momento é central. Separar vítimas reduz a chance de reação conjunta, amplia a sensação de impotência e reforça o domínio emocional do agressor. Isso não acontece por acaso, é técnica. Joseph Otero pai foi morto por estrangulamento. Ele estava amarrado, imobilizado, sem possibilidade real de reação. Raider alternava entre os cômodos, garantindo que todos permanecessem sob controle. Esse detalhe revela algo perturbador, capacidade de gerenciar múltiplas vítimas sem perder o foco. Nada indica pânico, nada indica colapso emocional. Julie Otero foi assassinada em seguida. O método seguiu o mesmo padrão: controle, silêncio, estrangulamento. Não havia pressa. Para BTK, o tempo no local fazia parte da fantasia. Excesso de permanência, como veremos, seria um erro, que ele próprio reconheceria depois. Josephine e Joseph Jr. foram mortos separadamente. Esse é um ponto que não existe descrição gráfica e não merece sensacionalismo. O que importa do ponto de vista investigativo é entender que não houve hesitação, não houve mudança de método, não houve sinal de ruptura emocional. Isso desmonta qualquer narrativa de perda de controle. O que aconteceu naquela casa foi execução ritualística. Dennis Raider permaneceu tempo demais dentro da casa. Esse foi um erro crítico. Quanto mais tempo na cena, maior o risco de interrupção. Um vizinho, um parente, alguém chegando antes do esperado. Nada disso aconteceu, mas poderia ter acontecido. Mais tarde, o próprio Raider reconheceria esse excesso como uma falha, e ele aprenderia com isso. Após os assassinatos, Raider deixou a casa. Não levou troféus evidentes. Não deixou mensagens, não fez contato imediato com a polícia ou com a imprensa. Ele voltou para a própria rotina. Para ele, aquilo não foi o fim de algo, foi o início. Horas depois, um parente preocupado acionou a polícia. Ao entrar na casa, os agentes encontraram 4 corpos, cordas, cenas em diferentes cômodos e ausência de roubo significativo. Não havia sinais claros de arrombamento. Não havia motivação financeira. Não havia histórico de violência doméstica. Wichita estava diante de algo que não sabia nomear. Inicialmente, o caso foi tratado como um possível crime doméstico ou invasão mal sucedida. A hipótese de um assassino serial organizado não surgiu de imediato. Esse atraso custou caro. Enquanto hipóteses equivocadas eram exploradas, o autor do crime já analisava mentalmente cada detalhe, ajustando, refinando, aprendendo. A notícia se espalhou rapidamente. Portas começaram a ser trancadas. Pais passaram a acompanhar os filhos. O medo entrou nas casas, mas ainda não havia um nome para o terror. O BTK ainda era apenas um fantasma sem identidade. Do ponto de vista técnico, o crime revela um agressor organizado. Planejamento prévio, escolha cuidadosa de vítimas, controle psicológico e físico, capacidade de distorção extrema. Nada ali aponta para impulso momentâneo. Tudo aponta para uma execução ritual. Após o massacre da família Otero, Dennis Raider não sentiu culpa. Sentiu algo diferente. Frustração incompleta. A fantasia havia sido executada, mas não plenamente satisfeita. Ele precisava repetir, aperfeiçoar e, mais tarde, assinar. O BTK havia nascido, mas ainda não havia se apresentado ao mundo. O caso Otero não foi um evento isolado, foi o alicerce de tudo que viria depois. E como todo predador organizado, BTK não parou para se esconder. Ele parou para aprender. Na próxima parte, veremos como ele ajusta o método, o que acontece quando uma vítima reage, e como o controle absoluto começa, pela primeira vez, a falhar. Porque quando um assassino aprende com o próprio erro, ele se torna ainda mais perigoso. Ele fez algo muito perigoso, avaliou o desempenho. Essa é uma diferença central entre um assassino impulsivo e um predador organizado. Enquanto o primeiro reage ao que aconteceu, o segundo revisa mentalmente cada passo, como um técnico analisando falhas depois de um experimento.
As conclusões de Rader foram claras. Muitas vítimas, ao mesmo tempo, aumentam o risco. Permanecer demais na cena é perigoso. O controle precisa ser rápido, silencioso e absoluto. A partir deste momento, o BTK ajusta o método. Em abril de 74, o BTK ataca novamente. A vítima é Catherine Brigitte, 21 anos. O local é a casa onde ela estava com o irmão, Kevin Brigitte. O plano segue o padrão já ensaiado: invasão, amarração, domínio psicológico, mas desta vez algo foge do controle. Kevin reage. A luta, a interferência, a imprevisibilidade. Catherine é assassinada. Kevin sobrevive. Esse detalhe muda tudo. Para Dennis Rader, a resistência de Kevin Brigitte não foi apenas um problema operacional. Foi uma ferida narcísica. Ele não lidava bem com imprevistos, não tolerava perdas de controle, não aceitava a reação humana fora do roteiro. Esse episódio gera um ajuste decisivo. O BTK passa a evitar situações com mais de uma pessoa capaz de reagir. A partir daqui, a seleção de vítimas muda. Pessoas sozinhas, menor capacidade de resistência. Ambientes ainda mais previsíveis. O assassinato deixa de ser apenas violento, torna-se cirúrgico. Após o caso Brigitte, há um intervalo, mas esse tempo não é inatividade, é incubação. Rader escreve, fantasia, observa, cria cenários mentais. Na mente de BTK, cada crime é um projeto, e projetos exigem planejamento. Em março de 77, Shirley Vian, 24 anos, é assassinada em seu apartamento. Ela estava sozinha, era mãe, tinha rotina previsível. O BTK entra sem dificuldade, amarra, estrangula. Tudo ocorre conforme o roteiro. Do ponto de vista psicológico, esse crime é importante porque marca o retorno da sensação de completude para o assassino. O controle foi absoluto. O ritual funcionou. Poucos meses depois, em dezembro de 77, Nancy Fox é assassinada. O crime segue o padrão BTK: invasão, amarração, estrangulamento. Mas o que acontece depois muda o caso para sempre. BTK liga para a polícia. Com a voz calma, ele informa a localização do corpo. Esse ato não é confissão, é poder. Ao ligar para a polícia, BTK não está tentando ser pego, ele está prolongando a experiência. Ao obrigar investigadores a se deslocarem sob sua orientação, ele transforma a polícia em parte do ritual. O assassinato não termina na morte da vítima, continua na mente de quem investiga. É domínio simbólico. Após o caso Nancy Fox, algo se cristaliza. Matar sem reconhecimento não basta. Dennis Rader quer crédito, quer autoria, quer nome. E é nesse ponto que as cartas começam a ganhar consistência. As cartas enviadas à polícia e à imprensa são frias, provocativas e por vezes estranhamente infantis. Ele descreve crimes, corrige informações, zomba da investigação. Em uma delas, ele escreve: "Vocês precisam de um nome para mim." E então, ele se batiza: BTK, Bind, Torture, Kill. Nomear-se é um ato de poder simbólico, é assumir controle da narrativa. O BTK não se limita a cartas, ele envia poemas macabros, códigos, charadas e diagramas. O conteúdo mistura ingenuidade e pretensão intelectual, linguagem simples com desejo de parecer brilhante. Isso não é acaso. Rader queria parecer único, ameaçador, memorável. Ele estava construindo a própria lenda. Na década de 70, a polícia de Wichita enfrentava limitações severas. Não havia banco de dados integrados. A perfilação criminal ainda era recente. A tecnologia forense era restrita. Embora suspeitassem de um assassino serial, organizado, não haviam ferramentas eficazes para localizá-lo. O BTK entendia isso e explorava cada brecha. Com o acúmulo de casos, o padrão começa a emergir. Vítimas femininas, ambientes domésticos, estrangulamento, amarração, vigilância prévia. Mas quando o padrão se torna claro, o BTK já havia aprendido algo ainda mais perigoso: como desaparecer. Após 1977, as cartas diminuem. Depois, cessam. Os crimes atribuídos ao BTK entram em pausa. A polícia especula: morte, mudança de cidade, prisão por outro crime. Nenhuma dessas hipóteses era correta. O BTK não havia parado. Ele havia aprendido a esperar. Em 85, Marine Head é assassinada, o corpo só seria encontrado anos depois. Este caso reforça algo essencial. Nem todo o crime do BTK gritava BTK. Alguns se escondiam na normalidade. Em 86, Vicky Worley é encontrada morta em casa. Inicialmente, o caso é tratado como uma morte natural.
Só anos depois seria reclassificado. Esse episódio mostra a adaptação do BTK. Menos ruído, menos assinatura, mais invisibilidade. Em 1991, ocorre o último assassinato oficialmente atribuído ao BTK. Depois disso, silêncio. Um silêncio longo, enganador. Ao final desse período, o perfil está completo. Assassino serial organizado, movido por sadismo e controle. Altamente paciente, capaz de interromper crimes por décadas. Narcisista. Ele não precisava matar sempre. Ele precisava saber que podia. A escala do BTK não foi uma linha reta, foi uma curva de aprendizado. Quando a polícia começou a entender o monstro, ele já havia mudado de forma e desaparecido. Na próxima parte, veremos como Dennis Rader descobre algo ainda mais poderoso do que o silêncio: a palavra. E como escrever, provocar e ser publicado se torna a arma que, no fim, o condena. Para o BTK, matar nunca foi o fim da experiência. Era o início de outra etapa. A violência física terminava na cena do crime, mas a violência psicológica podia continuar por semanas, meses, até anos, por meio das cartas. Ao escrever, Dennis Rader conseguia algo que o assassinato, sozinho, não entregava mais: atenção prolongada. Cada carta permitia reviver o crime. Cada publicação reacendia o medo. Cada menção ao nome BTK reforçava a sensação de existência. A violência deixava de ser apenas física, tornava-se simbólica. A pergunta surge naturalmente: se ele não queria ser pego, por que se expôs? A resposta não está na lógica policial, está na lógica do ego. Dennis Rader precisava de 4 coisas: validar a própria existência, ser reconhecido como autor, demonstrar superioridade intelectual, controlar a narrativa sobre si mesmo. O silêncio da polícia não era segurança para ele, era negação. E para alguém com traços narcisistas, ser ignorado era uma forma de aniquilação. As cartas do BTK chamam a atenção pelo contraste. Em alguns momentos, o tom é quase pueril. Frase simples, vocabulário limitado, uma tentativa de soar esperto. Em outros, surge frieza técnica, descrições precisas, detalhes não divulgados publicamente, linguagem de domínio. Esse contraste não é um acaso. É comum em personalidades que oscilam entre grandiosidade e insegurança. Rader queria parecer inteligente, perigoso e único, mesmo quando não era. As cartas não revelam genialidade, revelam necessidade. Ao exigir o nome, Dennis Rader fez algo decisivo. Ele força a mídia a repeti-lo, a polícia a usá-lo, o público a memorizá-lo. BTK não foi um apelido dado por investigadores, foi uma autonomeação, e isso muda tudo. Quando o criminoso se nomeia, ele deixa de ser o suspeito desconhecido e passa a ser personagem, um símbolo, um mito em construção. Para Rader, isso era essencial. Entre as cartas surgem poemas, textos macabros, com metáforas de caça, silêncio, jogo e dominação. Não são sofisticados, mas cumprem uma função psicológica clara. Eles serviam para reafirmar a identidade, romantizar o próprio ato, criar sensação de inevitabilidade. O BTK queria ser visto como algo além de um criminoso comum. Queria ser autor do horror. Rader também envia códigos e charadas. Na criminologia, isso é chamado de interação coercitiva. O agressor cria um jogo no qual só ele define as regras. A polícia não escolhe participar, ela é obrigada. Cada tentativa de decifrar uma mensagem reforça o papel de BTK como o centro do tabuleiro. Dennis Rader entendeu algo fundamental: sem mídia não há mito. Ele sabia que cartas chocantes rendiam manchetes, que exclusividade interessava aos jornais e que o medo prendia a atenção do público. Cada publicação era amplificação, cada manchete era validação. O jogo só funcionava porque havia plateia. Hoje é fácil apontar falhas, na época o dilema era real. A imprensa divulgava trecho das cartas, repetia o nome BTK, explorava impacto emocional. Sem a intenção, ajudava a construir o personagem que Rader desejava. Esse é um dilema ético clássico do true crime: informar sem glorificar. No caso BTK, essa linha foi cruzada mais de uma vez. As cartas ajudaram a criar a imagem de um assassino altamente inteligente. Mas a realidade era mais simples.
Dennis Rader não era um gênio. Não dominava tecnologia. Não tinha formação avançada. Ele se beneficiou de falhas institucionais, limitações da época e principalmente da própria cautela exagerada. A aura de genialidade foi construída, não comprovada. Em determinado momento, a polícia decide não responder às cartas. Esse silêncio tem efeito profundo. Para um narcisista, ser ignorado é punição, pior do que ser caçado. O jogo muda. Décadas depois, quando as cartas reaparecem, o tom é outro. Há mais perguntas, mais busca por diálogo, menos segurança. O BTK já não escreve como quem controla tudo. Escreve como quem teme desaparecer. Em uma das mensagens, ele faz a pergunta fatal: um disquete pode ser rastreado? Essa frase resume o fim de BTK. Ela revela desconhecimento tecnológico, excesso de confiança e dependência da validação policial. A polícia responde com uma mentira estratégica. BTK acredita, porque ele quer acreditar. Tudo converge para um ponto. Dennis Rader matou para controlar, mas escreveu para ser visto. E foi exatamente essa necessidade que o destruiu. Do ponto de vista técnico, as cartas revelam um narcisismo acentuado, um sadismo intelectual, baixa empatia, necessidade de domínio simbólico. Elas não foram um detalhe do caso, foram o coração da estratégia do BTK. O BTK acreditava que dominava a polícia porque controlava a narrativa, mas narrativas deixam rastros. Na próxima parte, veremos como um objeto banal, um disquete, desmonta 30 anos de anonimato. E como um homem que viveu de atenção finalmente perde a plateia. No início dos anos 2000, o nome BTK havia se tornado quase uma nota de rodapé. Novos crimes ocupavam os noticiários. Outros medos ganhavam espaços. Outros assassinatos dominavam a atenção pública. Mas para Dennis Rader, isso era insuportável. Depois de décadas alimentando a própria fantasia em silêncio, ele se depara com algo devastador. Ninguém mais estava pensando nele. Para perfis narcisistas, esse sentimento é um gatilho poderoso. Não é a perda do poder que o destrói, é a perda da atenção. Em 2004, cartas começaram a reaparecer em Wichita. O estilo lembra o BTK clássico, mas algo mudou. Há menos provocação direta, mais perguntas, mais busca por diálogo. O assassino quer saber se ainda é lembrado, se a polícia ainda o teme e se o jogo ainda existe. Não é um retorno triunfal, é um pedido disfarçado. A polícia de 2004 não é de 74. Agora existem bancos de dados integrados, análise comportamental mais refinada, forense digital e estratégias de manipulação psicológica. Os investigadores entendem algo essencial. O ego de BTK é a sua maior vulnerabilidade e decidem explorá-lo com cuidado. Quando Dennis Rader pergunta se um disquete pode ser rastreado, a polícia vê a oportunidade perfeita. A resposta pública é simples: não, um disquete não pode ser rastreado. É mentira, mas é uma mentira cirúrgica. O BTK acredita porque quer acreditar, porque confia mais na própria imagem de controle do que na possibilidade de estar errado. Pouco tempo depois, um envelope chega. Dentro, um disquete. Nenhuma proteção real, nenhum cuidado técnico. Ao abrir o arquivo, os investigadores encontram metadados. Entre eles, um nome de usuário, Dennis. Uma referência direta à igreja luterana local. 30 anos de anonimato desmoronam em segundos. Com essas informações, a polícia cruza registros. Homens chamados Dennis, membros da igreja mencionada, idade compatível, residência na região durante os crimes. Um nome surge rapidamente: Dennis Lynn Rader. A partir deste momento, o caso muda de fase. Rader passa a ser monitorado discretamente. Investigadores observam rotina, trajetos, comportamentos. Nada chama atenção. Ele trabalha, dirige, cumprimenta vizinhos, vive normalmente. É exatamente isso que mais perturba. O suspeito de ser o BTK parece comum demais. Para fechar o cerco, a polícia precisa de algo incontestável. A solução vem de um detalhe burocrático: amostras médicas arquivadas de sua filha. Com autorização judicial, o DNA é comparado com o material genético preservado de cenas antigas. O resultado é conclusivo, não há dúvidas. Em 25 de fevereiro de 2005, Dennis Rader é abordado enquanto dirige. Sem algemas imediatas, sem sirenes, sem perseguição. A pergunta é direta: você sabe por que estamos falando com você? Ele responde, quase sem emoção: ah, eu tenho uma ideia. O BTK sabe que acabou.
Durante o interrogatório, Rader se mostra calmo, cooperativo e detalhista. Ele não tenta minimizar, não tenta negar. Corrige investigadores quando erram detalhes. Esse comportamento revela algo central. Ele encara a confissão como uma performance final. É o último controle que lhe resta. Quando a prisão é anunciada, o Wichita entra em choque. O BTK não era um desconhecido. Era o fiscal, era o líder da igreja, era o vizinho. A revelação destrói a noção confortável de que o mal é sempre visível. Dennis Rader não caiu por azar. Ele caiu porque subestimou a tecnologia, superestimou a própria inteligência e, principalmente, não suportou o esquecimento. Sua maior força, a paciência, foi vencida pela maior fraqueza, o ego. Ao ser levado sob custódia, o homem que se autodenominou BTK perde tudo que valorizava: controle, mistério, plateia. O personagem que ele criou se dissolve. Resta apenas o homem comum, agora desmascarado. Dennis Rader acreditava que dominava a polícia, mas no fim foi dominado pelo próprio desejo de ser visto. Na próxima parte veremos o último palco que ele tentou usar, o tribunal, e como mesmo algemado ele tentou controlar a narrativa até o último segundo. Para a maioria dos criminosos, o julgamento é o momento do colapso. Para Dennis Lee Rader, foi um palco. Quando ele entra no tribunal do condado de Sedgwick, em 2005, não há sinais visíveis de arrependimento. O comportamento é metódico, quase didático. Ele se porta como alguém que acredita ter conquistado, finalmente, o direito de falar. O que se inicia ali não é apenas um processo judicial, é a última tentativa de controle. Rader abre mão do julgamento por júri e se declara culpado. Não é um gesto de responsabilidade moral, é estratégia. Ele sabe que assim terá espaço para narrar, em detalhes, cada crime, sem ser interrompido por um veredito rápido. Para alguém movido por atenção, isso importa. Durante a audiência, Dennis Rader descreve cada assassinato. Ele fala da escolha das vítimas, do método, do tempo gasto, dos erros e dos acertos. O tom é frio, técnico, quase burocrático. Ele fala como quem apresenta um relatório, não como alguém lidando com vidas humanas. Corrige detalhes quando percebia imprecisão. Organiza a própria narrativa. Do ponto de vista psicológico, isto é revelador. A confissão pública não é catarse, é performance. Para as famílias das vítimas, o impacto é devastador. Não é apenas ouvir o assassino, é vê-lo reviver os crimes em voz alta, sem culpa, sem empatia, sem qualquer sinal de humanidade compartilhada. Ali o controle ainda era tudo o que lhe restava. O juiz não se prolonga. Dennis Lee Rader recebe 10 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Cada sentença corresponde a uma vítima confirmada. Para o homem que construiu a própria identidade em torno da ideia de legado, o veredito representa algo muito específico. Fim da narrativa, sem entrevistas, sem cartas à imprensa, sem controle do discurso público. A punição não é apenas o cárcere, é o silêncio imposto. Para as famílias das vítimas, o julgamento não encerra nada. Muitos relatam reabertura de traumas, dificuldade em lidar com a exposição midiática e dor profunda ao ouvir descrições técnicas de crimes que atravessaram gerações. É aqui que a perspectiva precisa ser corrigida. O centro dessa história não é o BTK, são as vidas interrompidas. Cada vítima tinha rotina, relações, planos, futuro. O assassino tentou reduzi-las a projetos. Esse roteiro se recusa a aceitar esta lógica. Atualmente, Dennis Rader cumpre pena no Centro Correcional Eldorado, no Kansas, uma prisão de segurança máxima. A rotina é rigidamente controlada. Isolamento, comunicação limitada, monitoramento constante. Relatos indicam que ele ainda escreve, mas agora sem plateia. Sem jornais, sem investigadores curiosos, sem público. O homem que viveu de atenção enfrenta, finalmente, o silêncio. O caso BTK se tornou um dos mais estudados da criminologia moderna. Aparece em diversos livros acadêmicos, cursos de perfil criminal, podcasts investigativos, séries e documentários. A representação mais conhecida está na série Mindhunter, onde BTK surge como um superplot, silencioso, fragmentado, quase banal. E isso não é por acaso. A abordagem evita o glamour, mostra o que ele realmente era, um homem comum, com fantasias monstruosas. Casos como o BTK carregam um risco constante, transformar o assassino em personagem maior do que as vítimas. É por isso que a abordagem responsável importa. Dennis Rader não foi um gênio, não foi um estrategista brilhante,
não foi um mestre do crime. Ele foi um homem comum, protegido por falhas institucionais, sustentado pelo silêncio, derrubado pela própria vaidade. Romantizar isso é repetir o erro que ele desejava. O maior ensinamento do caso de BTK não está no disquete, está na camuflagem social. Dennis Rader provou que o perigo nem sempre grita, que o mal pode vestir rotina, que a violência predatória pode coexistir com normalidade. Esse caso segue sendo estudado porque desmonta estereotipos confortáveis. Nem todo predador é errático, isolado ou visivelmente disfuncional. Alguns são organizados, pacientes e socialmente aceitos. Como alguém pode matar por décadas sem ser percebido? A resposta não é simples, mas é honesta. Porque confiamos demais na aparência. Porque associamos perigo ao desvio visível. Porque não gostamos de admitir que o mal pode sentar ao nosso lado. O BTK não terminou no dia da prisão. Ele terminou no dia em que perdeu o controle da narrativa. Hoje, Dennis Rader é um número, um prontuário, um estudo de casos. Nada mais. O personagem que ele criou morreu. Este não é um caso sobre um assassino que venceu o sistema. É sobre um homem que acreditou ser invisível e descobriu tarde demais que ninguém é maior do que o tempo. O BTK quis ser lembrado para sempre e será lembrado apenas como aquilo que realmente foi: um predador comum, derrotado pelo próprio ego. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no canal. E até a próxima!